Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Salvador, sou o Prof. Salva. Bem-vindos ao canal. Eu estou inaugurando uma série de vídeos aí do meu interesse, né? Aliás, tudo aqui do meu interesse, né? Mas é bem diferente do que eu estava acostumado, né? Tem muitos vídeos sobre conteúdos matemáticos, né? Então, esses vídeos de conteúdos matemáticos estão aí, vocês podem seguir, vocês podem ver, aprender matemática bastante. Né? Isso eu acho que é o principal, a base aqui do meu canal. Mas tem também vídeos de educação também. Tem alguns poucos assim que eu falo sobre planejar uma aula, enfim. Então, basicamente, eu sou um professor de matemática, né, daqui do Rio de Janeiro. Mas eu venho estudado por conta própria bastante antroposofia, né? A antroposofia está aí na minha vida já tem 5 anos agora. E tem me alegrado muito ler o que eu tenho lido. Tenho lido bastante desses pequenos livros aqui, alguns artigos também, mas desses textos escolhidos aqui do Rudolf Steiner. E acho que estava conversando com um amigo meu recentemente, e o meu anjo da guarda meio que assoprou assim, faça vídeos sobre antroposofia. Então eu acho que isso faz parte também do meu desenvolvimento aí dessa ciência espiritual, também chamada de antroposofia, né? Criada aí pelo Rudolf Steiner no começo do século XX, tá? Da nossa era. Muito bem, então eu escolhi esse livro aqui, ó. Esse aqui. Esse livro para comentar, para reagir, né? Enfim, sobre. Então esse livro foi meu primeiro estudo, assim, lá em 2018, quando eu fui fazer um curso de facilitação de processos. Uma das primeiras leituras, a primeira leitura que a gente teve foi sobre os 12 sentidos, e foi muito legal, uma dinâmica assim, bem legal. Então eu quero comentar, eu já li esse livro acho que pela terceira vez. Acho que é um bom livro de entrada, sim, meio que para você reconhecer. Não sugiro você entrar na antroposofia por esse, mas esse aqui deveria ser, digamos, o segundo. Só não é o segundo vídeo que eu faço você reagir, esse é o primeiro, porque foi o primeiro que eu li, né, e tal. Então, o que eu vou fazer é ler aqui alguns destaques, alguns comentários que eu tiver, algumas aprendizagens, algumas dúvidas também, algumas discordâncias, sei lá. Reagir do jeito que eu puder reagir nesses minutos aqui de gravação. E peço para você se inscrever no canal, porque com certeza eu vou fazer mais sobre, né? Então tem aí várias leituras desse pequeno aqui, tem o desenvolvimento também que eu li, o significado oculto do perdão, enfim, virão mais vídeos, tá? Então se inscreve aí no canal e tendo algum comentário, com certeza, do seu aprendizado, comenta aí embaixo também, deixa isso aí pro canal crescer e ajudar aí o Prof. Salva, tá? Então, bora lá, né? Então, pra começar, eu trouxe esse desenho aqui que eu fiz, curiosamente, junto lá uns 3 meses depois que eu li sobre os 12 sentidos. E pra mim, cara, eu tava lendo pela terceira vez, me veio muito esse desenho, né? Que quando eu desenhei, eu tava estudando diálogo, enfim, eu tava empatia, CNV e tudo mais. E aí me veio muito essa conexão com o outro através do diálogo, né? Então o diálogo para mim seria esse equilíbrio entre o que passa dentro de mim, o que passa dentro de você, e como que isso se une, né? Criando um vínculo, criando conexão, criando essas coisas. E como que eu interpreto isso? Faço uma analogia com o texto dos 12 sentidos e os 7 processos vitais do Steiner. Para mim, os sentidos, ele não fala isso aqui no livro, é uma interpretação minha. Os sentidos são como a gente percebe isso aqui, né? O mundo, como a gente percebe a nossa vida aqui
nesse plano terreno e etc. Né? Então, como que eu construo a minha vida? Né? O que tem aqui dentro dessa coisa, dentro do Thiago Salvador, que faz com que eu aprenda, né? Experiencie o mundo e vai aprendendo. Né? Que habilidades, que comportamento, o que é isso? Né? Então são os sentidos. Né? Comumente são 5 e ele traz mais 7. Né? São 12 no total. Isso já me causou um uou, né? um certo... que diferentão. Uma certa surpresa. Assim, né? Então, é isso. Ele não conceitua o que é sentido. Isso para mim é meio estranho. Mas tudo bem. Beleza. Né? Então, o que eu penso assim é... se você estiver numa sala, né, tapado, e alguém está te guiando nessa sala, essa é uma boa dinâmica, tá? Eu aprendi essa dinâmica nesse curso. E alguém está te guiando nessa sala, uma sala que você nunca entrou. E você vai tocando as coisas, você vai cheirando, você vai se movimentando, e alguém vai te guiando ali, né? Como que você constrói essa ideia do que está passando no mundo externo? Né? Você usa os seus sentidos. Né? Então, para isso é que serve o sentido, fazendo uma metáfora aí. Então, no começo ele fala da história dos sentidos, então a gente vive lá na quinta era pós-Atlântida. Tem um livro, se eu não me engano, é Ciência Oculta, que fala um pouco mais sobre essas divisões, ou é teosofia, enfim, comenta aí quem souber, né? A história das eras e tudo mais. No próprio Significado Oculto do Perdão tem, mas não é muito aprofundado não. Tá? Então a gente vive no momento, na era da consciência. Tá? Isso eu posso te adiantar. Então é como se nós, como humanidade, passássemos por cada processo, cada coisa que a gente vem, e a gente está, como humanidade, assim, passando pelo processo da consciência. Então fala aqui da antiga Lua, enfim, das outras eras, e que esses sentidos a gente não começou com 12, né? A gente cada vez mais foi evoluindo para 12 sentidos. Tá? Vale dizer que esse é um texto de 1916, tá? Então, assim, por que eu disse isso? Eu disse... sei lá, não sei. Dá um contexto histórico aí, pronto, tá bom. Muito bem. Então começa o primeiro sentido que o Steiner escreve aqui, é o do tato. Tá? Tato, vida, vital, movimento e equilíbrio. Então esses 4 sentidos, né, ele vai fazer essa divisão em 3, né? Então são 12 dividido por 3, cada um andou 4, e vai fazer essa trimembração aí dos sentidos. Ele faz no seguinte movimento, né? Você parte do interior do seu organismo e para o interior do objeto. É esse o movimento. Parte do interior do organismo e vai até o interior do objeto em si. Tá? Então, o tato seria o sentido mais interno dentro de mim. Então, quando eu pego um objeto, enfim, né, eu até sei que aqui tem uma textura, que tem alguma coisa aqui, e etc e tal, mas eu sei isso através do que passa dentro de mim. E ele faz uma divisão entre tato e calor. Né? Isso eu achei bacana, essa divisão não é muito comum, não é nada comum, mas achei legal. Né? Então, tato, vida, movimento e equilíbrio. Então, você está nessa sala escura, você vai tateando as coisas, né? Sabendo como que os objetos são, mas passando pelo interior da sua pele, como que aquilo se movimenta dentro de você, esse é o sentido da vida, o sentido vital.
O movimento em si, então, tem a ver com as articulações dos membros, enfim, né, do seu corpo físico. E o equilíbrio, enfim, você equilibrar aqui o seu corpo físico e etc. e tal. Então, esses são os primeiros sentidos que passam dentro do interior do organismo em si. Depois vem o olfato, o paladar, visão e calor. E aí esses 4 já se começam a se relacionar com o externo, se começam a relacionar com o objeto. Então, ele dá até um exemplo aqui muito legal do açúcar e do calor, aqui na página 13. Deixa eu ver. Ele fala assim: na doçura do açúcar, por exemplo, vivenciamos menos o objeto, pois o que nos interessa no açúcar é o que ele se torna em nosso paladar. E então nos interessamos menos pelo que está fora. Então, com o açúcar, né, ok, aqui é como se a pessoa também já soubesse o que é açúcar. O principal do açúcar, a essência do açúcar, é a doçura. E não que ele é branco, ou né, você usa o sentido da visão para isso. Ou não que ele tem uma textura tal, porque no fundo ele vai se dissolver. Né? É claro que se algum chefe estiver vendo esse vídeo aqui, provavelmente ele vai me matar, mas em essência é isso. Então, o paladar é o que está dentro do açúcar. A constituição do açúcar é o que nos importa nesse sentido. Então, o paladar ele sai de dentro do organismo, né, e experiencia o interior do objeto. É isso. Tá? É isso que quer dizer esse movimento de sair do interno e ir para o interno. Com o sentido do calor já não podemos mais distinguir isso. Com ele já vivenciamos intensamente o interior do objeto percebido. De fato, né, o calor é como se o calor estivesse dentro do objeto. Né? Então, esse meu sentido que eu tenho do calor, eu começo a entender de fato o que passa dentro do objeto. Né? Bem dentro do objeto. Então, olfato, paladar, visão e calor. Olfato, paladar e visão, acho que são 3 aí do senso comum. Né? O calor já não é mais. Isso é bacana. E os 4 últimos aqui, que aí já está no interno do objeto em si, né? Do interior do objeto em si. Audição, palavra, pensamento e eu. Caraca, são esses 4 últimos dos sentidos. E eles são bem abstratos aqui, tá? Mas vamos lá, o que eu entendi? Então tende aqui meu objeto. Quando eu vejo, muito bem, eu vejo primeiro, né? Quando eu toco, eu já sei que tem uma textura aqui, eu sei que é meio estriado. E quando eu vejo, meio que eu tenho uma confirmação, né? Mas o toque passa-se dentro de mim, assim, o meu interno aqui, tá, muito bem. Mas quando eu olho, né? É o externo, o externo do objeto, e aí tudo bem, eu construo essa noção desse meu objeto aqui. Mas quando eu balanço, aí eu consigo entender o que está dentro desse objeto. Então, essa é essa trimembração dos sentidos. Assim, né? O toque, então passa dentro de mim. A visão, que ainda é do externo, né, e chega até mim, mas eu não tenho uma ideia do que está dentro do objeto. E a audição como aqui eu sei o que está dentro do objeto. Né? Chocadinho. Então, audição, palavra, pensamento e eu. Então, a audição também está ali meio que uma noção comum. A palavra. Então, isso me lembra aquela coisa do significado e significante, aqueles estudos de semiótica e tal.
pensamento, enfim, a parte mental, e o eu como um sentido. Não confundo, e aí ele até fala aqui, destaca aqui, o eu como um corpo, né? Então, na antroposofia, existem 4 corpos: o físico, o astral, o etérico e o eu, né? Então, e esse eu não é o sentido do eu, tá? Então, tem um outro significado. Este eu como um sentido, eu aqui no meu século XXI, eu nomeio isso como empatia, né? Então, o que passa no interior do objeto, da outra pessoa ali, cara, não só da outra pessoa, mas enfim, né, dos objetos em si, cara, eu consigo perceber, ter uma noção muito séria. Então, isso aqui é diferente, né? Acho que nesse caso não teria um eu, mas com outra pessoa, né, consigo perceber as emoções, o sentido, me emocionar, né? Como que aquilo toca em mim, o que a outra pessoa está me trazendo, assim, né? Do mais interno, do processo mais interno dela, né? Então é isso que eu entendi como eu. E aí a palavra, né? A palavra aqui, isso me causou alguma polêmica aqui, algum tipo de estresse, vou botar aqui, incômodo, melhor dizendo. Como é que é isso, né? Acho que uma pessoa que é analfabeta, então ela não tem esse sentido, né? Já vem a primeira coisa que me veio, assim, né? Aí depois, tipo, e a criança? Mesmo assim, a criança, ela não sabe escrever, né? Então eu acho que essa palavra não está no lugar de palavra escrita, né? A escrita e dar significado à escrita, não é isso, né? Pelo menos não para mim, eu não entendi desse jeito. Eu entendi a palavra como o som que aquele determinado objeto, ideia, faz, né? Então, quando eu falo café, eu associo café, né? Eu tenho a palavra café, o som, né? Então, tem a ideia do que é café para mim, tem a ideia do que é café para você, e aí você cria uma imagem, etc e tal, blá 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 blá. Mas isso não necessariamente tem a ver com C, A, F e E, e acento agudo no E. Então acho que tem mais a ver com o som daquele significante, né, que é cheio de significados para cada um de que ouve, experiencia o que é café, né? Então isso dá um check no caso dos analfabetos, não dá um check no caso das crianças, né? Porque as crianças ainda estão desenvolvendo o significado para o som. Então quando, enfim, a criança começa a falar e ela fala papá, né, e se refere ao pai, ela não tem construído como a gente tem todo o significado de pai. Tanto que o papá pode virar papai, uma forma mais formal, pode virar pai, ou pode continuar papá, né? Enfim. Então, ela dá sentido àquela pessoa, né, que se refere ao pai, né? Então, o som que significa aquele ser que se aproxima quando eu falo papá, aquele ser que eu me refiro quando eu falo papá. Então, ou mamá, ou enfim, né? Então acho que ficou claro, né? Essa parte aí. Espera aí que eu vou ter que trocar aqui, vou ter que fazer um outro vídeo. Aguenta aí. Beleza. E outra coisa que me causa estranheza quando aparece, né, a palavra e o pensamento, e o eu também, né, como sentidos, aí eu volto de novo para a criança e fico pensando assim, caramba, peraí, a criança não tem muito o sentido do eu, né? Ela vai construindo quem ela é ao longo da vida, né? Então, de fato, ela precisa de algum sentido interno para começar a se diferenciar ali da sua mãe,
por exemplo, tá? Da sua figura materna, enfim. Tá? Então, esses sentidos, assim, eles não... Na minha cabeça, tá? Estou aqui elaborando a minha dúvida, né? Eles não estão bem construídos, vamos botar assim, né? Quando a gente nasce, será que você tem a audição totalmente construída? Será que você tem o olfato totalmente construído? Né? O que eu quero dizer é o seguinte: uma criança, ela não tem a palavra, ela não consegue relacionar o som ao objeto. Portanto, ela é menos humana nesse sentido, ou ela está no seu desenvolvimento da vida, né? Ou os sentidos vêm num desenvolvimento, né? Como aquela curva autobiográfica lá, né? Seu físico começa muito baixo e chega num ápice e depois, né, decresce, né? Então isso também foi uma coisa que me veio, uma reflexão que me veio aqui, né? Porque até então, e aí, enfim, minha vida, tá, gente? Me julguem. Eu achava que a gente já, os sentidos como uma noção comum, eles já seriam, a gente já tem adquiridos, sabe? O tato, o paladar. Mas aí a gente vai, eu já tenho o paladar, e aí conforme eu for experienciando a vida, colocando ela para dentro e etc e tal, eu vou associando, eu vou construindo o que é. Mas me parece que, além disso, o próprio sentido também está em desenvolvimento. Me parece que tem uma divisão aí, não muito clara, porque isso aqui não está no livro, sou eu que estou trazendo essa reflexão, que você também precisa ir evoluindo esse sentido, né? E uma última aqui que eu fiquei e uma pessoa que nasce sem audição, né? Como que seria isso? Será que ele é, de novo, né? Ela é menos humana, né? Ela tem uma visão, ela tem uma construção de mundo mais limitada comparado com uma pessoa que tem audição, né? Então, será que é aí que entra certos... Enfim, o que a gente tem que fazer? E eu mesmo, como professor, o que eu tenho que fazer com um aluno que não tem audição? Né? Então, fica aí será que o sentido da palavra depende da audição, né? Porque ou depende da fala, né? Cara, então isso aí ainda fica meio confuso para mim. Comentem aí embaixo o que vocês acham, mandem perguntas, expliquem-me, eu vou adorar, tá? E se inscrevam no canal, por favor. E por último aqui ele fala, né, além desses sentidos, né, ou seja, além de como a gente percebe o mundo externo, existem processos que protegem a vida. Então existem processos que passam aqui com cada um de nós. Antes de eu falar dos processos vitais, tem o do eu aqui, né? E eu fiquei me perguntando se o eu, ou seja, né, essa empatia, também vale para animais, né? Porque faz sentido eu falar o eu do chocalho? Ou, né, faz sentido eu falar o eu, enfim, de um amigo meu, né? Quando eu estou ouvindo, quando eu estou escutando, quando eu estou experienciando ele de todas as formas possíveis que eu posso fazer, eu consigo, de alguma forma, entender o que passa dentro dele no mais profundo, né, chakra, né, no mais profundo sentido. Tá, mas isso vale como animal? Isso vale com um gatinho, com um peixe, com um cachorro? Isso vale com uma planta? Isso vale com objetos não animados, assim? Não sei.
Me respondem aí. Eu acho que não. O não animado, não sei se eu teria empatia com o chocalho, mas com um gato, por exemplo, com uma planta, com certeza. Enfim. Afinal, eu falo com as minhas plantas aqui super na expectativa que elas me entendam. Vamos botar assim. Tá, e os processos vitais? Então, os processos são 7 processos vitais, são essas coisas que acontecem no nosso organismo, né, e que mantêm a vida. Então, respiração, aquecimento, nutrição. Esses 3 são processos externos. Então, respiração, você coloca o externo para dentro, né? A nutrição, você coloca a comida para dentro, né? O aquecimento, você depende ali do seu conforto térmico do ambiente, etc. E tal. A secreção, a manutenção, crescimento e a geração como processos internos, né? Então esses são os 7 processos vitais. Enfim, acho que não tem assim, pelo menos não para mim, respiração. Tá, já sei o que é. Não tem nenhum incômodo ou polêmica para mim. Geração, né? Secreção, desses 7 processos vitais. E eu botei um 8º, me veio um 8º aqui. Quero saber o que vocês acham aqui. A contemplação. Então eu estava lendo essa parte aqui dos processos vitais e eu não sei vocês, mas acontece alguma coisa muito mágica quando eu estou contemplando a vida, né? Eu me sinto mais inteiro quando eu consigo contemplar a vida, né? Seja um pôr do sol, seja uma praia, seja um objeto artístico, ou qualquer coisa mesmo, assim, ou parar e só ficar olhando para essa fotografia que está acontecendo aqui na minha frente. Eu sinto que isso me ajuda. Não sei se isso é um método, eu chamaria isso como um método para integrar e proteger a vida, portanto é um processo vital, nesse meu sentido, tá? O Steiner não fala nada sobre isso, tá? Eu é que estou colocando isso. E por fim, vem aqui as associações mais ocultas, assim, né? Aquela coisa que eu chamo de Haribo, né? Como são 12 sentidos, então tem algumas, ele sugere uma associação com os 12 signos, né? O número 7, esse número simbólico, assim, né? Que fala, enfim, que aparece um número mágico, e ele também sugere isso. Os processos vitais da expansão e contração, da Lua, ele fala bastante dessa era da antiga Lua e tal. É isso, gente. Pelo menos esses são os meus destaques agora no ano de 2023, tá? Se inscreve aí no canal, comenta, dá seu joinha se você gostou. Enfim, me ajuda a também aprender sobre os 12 sentidos e os 7 processos vitais. Me escreve também qual o próximo livro você gostaria que eu fizesse algum comentário, esse reagindo aí, esse react. O próximo eu acho que vai ser o processo reflexivo. Enfim, eu gostei bastante desse. Enfim, a gente vai vendo. E é isso. Um beijo. Me sigam também se quiser. A minha rede social é @salvorj. E do meu projeto para professores é o @girassolgirante. Falou? Beijo, galera. Até mais.